o Atlético contra o Corinthians, é o Galo contra o Timão, o Coringão. Domingo não, hein? Nesse domingão não, Timão. O domingo é do Galo, com grande público na Arena MRV. Quem tem os detalhes desta preparação do Atlético para pegar o Corinthians amanhã, 7h na Arena MRV, é o Paulo Azeredo. Ô Paulinho, o Corinthians vem sob pressão, melhorou, né? Depois que trocou o comando técnico, é o 14º colocado com 19 pontos. O Atlético Galo, meio de tabela, 10º colocado, 25 pontos. O Galo tem que ganhar amanhã, hein? Tô botando a maior fé pro Galo vencer o Corinthians amanhã. Boa tarde, me conta tudo do Galão da Massa, Paulo Azeredo. Tudo bem, Thiago? Boa tarde pra você, quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes deste sabadão que antecede o jogão de amanhã. Como você disse, Atlético e Corinthians, o Atlético esperando mais uma boa renda, né? O Cláudio Rezende trouxe a informação aqui durante a semana, o Atlético conseguindo aí reduzir custos de operação na Arena MRV e faturando uma boa grana, e faturou, melhor dizendo, uma boa grana no jogo contra o Vasco, e agora espera faturar ainda mais neste compromisso contra o Corinthians. O Atlético vai em busca da sua segunda vitória consecutiva no campeonato e também dentro da arena, porque no meio de semana não jogou, descansou o time, preparou a equipe, já que o Atlético Paranaense seria o adversário, e jogou pela Copa Sul-Americana, se classificou lá o Furacão. O Galo então teve a semana de descanso, de preparação, e Thiago, os jogadores fecharam o treinamento agora há pouco na cidade do Galo. O Atlético não tem aquele regime de concentração, os jogadores são liberados e se reapresentam amanhã pela manhã para seguir para o jogão contra o Corinthians. E lembrando que o time vai encorpado, hein? O time do Atlético bem encorpado, com muitas opções para o técnico Gabriel Milito. Só o Everson, que havia aquela expectativa, ele fez mais trabalhos dentro da academia, ainda voltando aos poucos, o goleiro do Atlético, e com isso o Matheus Mendes vai para mais um jogo dentro do Campeonato Brasileiro. Ontem veio a informação, Rubens e Zaratio liberados totalmente da fase de transição. O departamento médico do Atlético avaliou com os demais integrantes da comissão técnica e, portanto, são jogadores que estarão também à disposição, e daqui a pouquinho eu vou trazer todo mundo que vai estar à disposição para você analisar aqui com a Nath e também com o Edu Pan. Sabe por quê? Porque outro que está de volta é o Arana. Cumpriu a suspensão contra o Vasco, está de volta e é nosso convidado aqui no Rádio Esportes, o Arana, que começa falando da marca que está próximo de atingir o Arana, hein? 200 jogos com a camisa do Atlético. Amanhã contra o Corinthians é o jogo de número 199. Fala dessa marca, Arana. E se você, depois que voltou da seleção, algumas informações de bastidores, o Arana pode ir embora, se vai ficar ou não? Fala aí, Arana. Uma marca, né? Que eu sempre sonhei, desde garoto, primeiro ser um jogador profissional, e tá prestes a completar 200 jogos como profissional em um grande clube é uma satisfação imensa. Eu sempre coloquei o Atlético em primeiro lugar, né? Ninguém é maior que a instituição, então fazer parte desse grupo, dessa família, da história do clube é uma satisfação imensa. E é normal, né? Eu acho que toda janela de transferência, meio do ano, aconteça especulações. Até o momento, né, não apareceu nada, não surgiu nada, então minha cabeça 100% é voltada aqui no meu clube, onde eu gosto muito, onde, né, eu me sinto em casa, não só com os jogadores, mas sim com os funcionários também. Então, cara, tô bem tranquilo e bem focado em fazer um bom trabalho e ajudar o Atlético. Bom, tá então, Arana, que também fala agora com a gente aqui no Rádio Esportes sobre as decisões que começam, né? Esse mês agora, que está por chegar de agosto, de muitas decisões, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores. Ele fala sobre esse calendário apertado e se o time está preparado. Sem dúvidas nenhuma, né? Um calendário muito apertado aqui no Brasil, a gente já está acostumado, né? Então é focar em todos os jogos, independente se jogarmos em casa ou não, a gente tem que somar pontos. Acho que deixamos muitos pontos aí escaparem, né? Perdemos muitos pontos dentro de casa e fora também, né? Onde o jogo estava teoricamente tranquilo, a gente sofreu empate ou até mesmo alguma derrota, mas
Mas o grupo com as contratações que chegaram, né, fortaleceu ainda mais. Então vai precisar de todo mundo, não importa os 11 que inicia, todos têm que estar preparados até para a gente dar essa volta por cima aí e voltar, né, a sequência que a gente vinha tendo na chegada do professor, né, e sua comissão, retomar, que a gente tem capacidade e a gente tem grandes jogadores para fazer isso acontecer novamente. Bom, e para fechar a participação dele com a gente hoje aqui no Rádio Esportes, o Arana comenta sobre os reforços que chegaram, que deixou o grupo ainda mais forte para disputa na sequência. Eu acho que jogadores que chegaram com muita qualidade, que vai nos ajudar bastante. Todos sabem que eu sou um lateral bastante ofensivo, mas também, né, dentro da minha função procuro ajudar na marcação, que é o meu dever. O dever do lateral é apoiar e defender, né? E você tem jogadores de qualidade ao seu lado, né? Tantos que chegaram quanto o que já estavam aqui, os meninos também da base que vem nos ajudando, vem evoluindo, né? Cada vez mais com o nosso apoio. Então é importante você ter jogadores de qualidade ao seu lado, que aí o individual vai aparecer, né, e bem. Então os jogadores que chegaram agora, a gente já passou um pouco, né, a gente que está mais tempo já passou um pouco como que é aqui no Galo, como que é vencer aqui, a pressão também. Então os jogadores já estão super ambientados, assim como quando eu cheguei também, recebi um carinho imenso do grupo e se tornou mais fácil, né, acontecer tudo que aconteceu comigo aqui dentro. Eu espero que com esses jogadores que chegaram também possa ser uma trajetória de muitas conquistas e glórias. Bom, tá então, Arana, Thiago, e passando para que você possa conversar com os nossos comentaristas aqui, a Nath e também o Edu Panz. Olha só, fiz a listinha aqui, pegando como base o time da semana passada e com os que voltaram, né? Ele poderá ter como opção no banco, né? A gente não sabe qual time que vai entrar como titular, mas Saravia, Mariano, Lianco, Igor Rabelo, Rômulo, Vera ou Alan Franco, que talvez seja a dúvida pro jogo de amanhã, o Zarate que volta, o Rubens, o Vargas, o Igor Gomes, o Palácios e os garotos que vinham também sendo relacionados aí, o Cadu e o Paulo Vitor. É um galo mais encorpado para pegar o Corinthians, viu, Thiago? Olha, Paulo Azeredo, não há a menor dúvida que é um Atlético cada vez mais forte, e isso contando também com o apoio do torcedor, a Arena MRV sendo aquele caldeirão que a gente espera que seja desde a sua inauguração. E Edu Panzi, eu vejo hoje o time do Atlético mais encorpado, e ouvimos o Arana, né? Por mais que o Alonso tenha feito ali um bom papel, mas é outra qualidade. Eleva demais o poder ofensivo do Galo, principalmente pelo lado dele, pela esquerda, Edu. Até porque sem o Arana, as funções do lado esquerdo do Atlético são divididas, né? O Alonso defende como lateral pela esquerda e faz uma saída como zagueiro, e o Paulinho nesse jogo fez o ponta pelo lado esquerdo. O Milito até citou na coletiva 3 atacantes, falou de Paulinho, de Scarpa e de Hulk. Com o retorno do Arana, o Alonso faz a saída pelo lado esquerdo como zagueiro, e eu acredito que o Arana volte fazendo a função que fazia anteriormente. Ataca como um ponta pelo lado esquerdo, um ala, né? E defende como lateral pelo lado esquerdo, trazendo o Alonso para uma dupla de zaga com o Batalha. E aí ficando outra dúvida, né? Quem vai fazer o lado direito? Se retorna o Saravia, se mantém o Fux, se o Lianco começa. Ótimas informações, porque o Milito passa a ter opções também para o setor defensivo. O ponto de interrogação que o Paulo Azeredo trouxe no meio de campo, Vera ou Alan Franco, independentemente da decisão do treinador, são 2 ótimas opções. O Vera recém-chegado. Se fosse para apostar, eu apostaria na manutenção do Franco, na saída do Vera para o retorno do Arana. Mas o Cláudio Rezende trazia ainda ontem um aspecto que é o da Copa do Brasil, no meio da semana, em que o Vera não pode jogar. Será que o Milito está pensando em joga o Vera amanhã, o Franco joga no meio de semana e os dois seguem disputando uma posição? É uma possibilidade. E outra grande notícia, a volta aos treinos e a possibilidade de serem relacionados, tanto o Rubens quanto principalmente o Zaratio. E aí, falava com você ontem no Bastidores, Thiago, ter o Zaratio é muito importante, principalmente depois da chegada do Bernard. Eu acho que Bernard
A chegada do Bernard faz bem ao Zaratio. O Atlético pode contar por mais vezes com o Zaratio. O Zaratio é um cara que joga muito, no sentido de jogar bem, mas joga pouco, no sentido de ter sequência. Tendo o Bernard na posição, o Milito pode usar o Zaratio por mais tempo, dando descanso para o atleta que não teve nas últimas temporadas e por isso conviveu com muitas lesões. Ô Nath Fiuza, o Corinthians inegavelmente melhorou após a chegada do Ramon Dias, seu novo treinador. São 3 jogos com 2 vitórias e 1 empate. Mas dentro da Arena MRV, nesse momento de crescente do Atlético, é jogo pro Galo ganhar, né, Nath? É, jogo pro Atlético ganhar. O Atlético chega como favorito. O Corinthians, como você disse, deu uma melhorada nas últimas rodadas, né? Conseguiu emplacar 2 vitórias consecutivas. Agora, o empate contra o Grêmio dentro da Neoquímica Arena, que questionou-se muito a questão da arbitragem, mas o Corinthians, ele tem uma força e é um jogador que o Atlético tem que se preocupar muito, que é o Garro, né? O Garro é a consciência ali, a lucidez desse time do Corinthians. Ele é bom de bola. Quando acontece alguma coisa boa, geralmente sai dos pés dele, a né? bola parada dele é um perigo, né? Um perigo, chuta muito bem, coloca uma curva na bola, né? Um efeito inacreditável, assim, muito bom de bola. O Rodrigo Garro negou, inclusive, interesse do River Plate, né? Diz que quer continuar no Corinthians, quer terminar a temporada no Corinthians, então é o ponto de atenção pro Atlético, de um Corinthians ainda lutando contra uma bagunça que se instaurou no início do campeonato e que fez com que o Corinthians ficasse na parte de baixo da tabela. Mas agora com o Ramon Dias é um time que compete mais, que briga mais, que é um pouco mais organizado. Agora, do lado do Atlético, essa disputa aí no meio campo, eu acho que até por questão, assim, da sequência, né? O Franco vinha jogando bem, eu acho que ele deve ser o titular, mas como disse o Edu, por essa questão da Copa do Brasil e também pelo fato de que o Fausto Vera tá precisando de ritmo de jogo, né? Não me surpreenderia também se ele fosse o titular. Agora, para mim, Thiago, eu tô muito curiosa num momento que eu acho que vai acontecer ainda. Não sei se na Libertadores, se no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai ter Bernard e Zaratio juntos. E é uma configuração do Atlético que eu tenho muita curiosidade de ver. O Zaratio jogando um pouco mais recuado no que faz o Franco, que é um segundo volante, mas que em muitos momentos ataca como um meia, se aproxima dos atacantes e se aproximando do próprio Bernard. Não sei se é uma formação que consegue atuar e se defender com equilíbrio contra times que tiver muita velocidade, por exemplo, do outro lado. Mas é uma formação que eu acho que em algum momento vai acontecer. É isso, 12:13, Paulo Azeredo fecha o Galo e dá uma pincelada no provável time do Corinthians pra gente também, Paulinho. Vamos lá, daqui a pouquinho no segundo tempo, em relação ao Atlético, eu vou trazer uma informação sobre a camisa que o Galo vai usar amanhã. Vai ser uma camisa única, só desse jogo contra o Corinthians. Você vai saber por quê e qual será a diferença dela para as demais das partidas anteriores. E sobre o Corinthians, ele não tem o Kaká, que levou o 3º cartão amarelo. O Alex Santana tá voltando, cumpriu a suspensão no último jogo, um empate com o Grêmio no meio de semana na Arena Corinthians, o 2-2, e tem se encaixado muito bem nessa meiuca do Corinthians. O provável time com o Hugo Souza, aquele goleiro ex-Flamengo, o Félix Torres, André Ramalho e Gustavo Henrique, aquele ex-Santos, né? Também Flamengo, ou Rian, Ranielli, Alex Santana e Rodrigo Garro, Romero e Yuri Alberto. Deve ser esse o Corinthians que pega o Galo amanhã. Fecha trabalho agora em São Paulo, viaja à tarde, chega aqui no finalzinho da tarde e amanhã enfrenta o Galo 7h na Arena MRV. Mais do Atlético, amanhã tem o Galão, hein? Pra cima do Corinthians, grande jogo, o Atlético contra o Timão, pra cima deles, Galo! Cláudio Rezende com tudo do Galão da Massa, aqui no Rádio Esportes. Aliás, o Cláudio Rezende hoje descansando, né, Rezendão? Cuida dessa garganta aí, Rezende! Amanhã estaremos juntos na Arena MRV com o Hugo Sérgio, com todo o primeiro time do rádio. Quem tá com o Galão da Massa é o Paulo Azeredo. E aí, Paulinho, o que você me conta do time do Galo, Paulo? Thiago, a Massa tá esperando o Rezende amanhã gritar muito: vai Galo, vai Galo! É isso aí. Canta Tá certo. o Galão da Massa. O Atlético vai usar uma camisa personalizada e única no jogo amanhã, Thiago. Prometi trazer aqui a informação, às 7h na Arena MRV. Na parte das costas, a gente vai mostrar aí a matéria do Matheus Muratori, tá pra você no YouTube aí, ó. Na parte das costas haverá um patch em comemoração ao título do Galo da Libertadores de 2013. Comemorou essa semana 11 anos. E já na barra frontal da camisa, ao lado esquerdo, o Atlético colocará um patch em apoio à iniciativa Asmara, do projeto Geraldo Falcone. Segundo o Atlético, a ideia é buscar doações e colaboradores
para esse movimento de contra-ataque contra a pobreza, portanto, uma camisa única. Amanhã, os jogadores do Atlético enfrentando o Corinthians. Para fechar, o São Lourenço, adversário na Copa Libertadores, está se movimentando no mercado, hein? O Augustin Martegani, que é meio-campista, é reforço do Boca Juniors, que vai enfrentar o Cruzeiro. Ele está sendo negociado pelo valor de $2,5 milhões pelo São Lourenço. Em compensação, está buscando ponta esquerda no Tajeres, o Naruel Bustos. Então, portanto, atacante novo na praça no São Lourenço. O Galo enfrenta a equipe do São Lourenço daqui a 2 semanas em Buenos Aires, Thiago.